Quem cria conteúdo, trabalha com a internet, sabe bem o que é esperar por uma expansão, né? Esperar por crescimento nas redes sociais, enfim. No início desse ano, Deus fez uma mudança muito grande na minha vida. Tem até um vídeo aqui, eu vou deixar linkado, em que eu conto sobre essa mudança de relacionamento, de casa. E assim como Abraão, assim como Moisés, assim como várias pessoas, né? Na verdade, eu acho que praticamente todos os personagens bíblicos, Deus move a pessoa, troca a pessoa de lugar, tira a pessoa daquele lugar que ela tá para entregar uma promessa para ela em outro lugar. Igual Jesus mesmo, ele começou o ministério dele, ele começou a promessa dele, né? A missão dele, saindo de onde ele nasceu, de onde ele cresceu. E ele fez isso comigo também. Ele me mudou de cidade e ele me fez uma promessa pouco antes dele me mudar, né, de cidade. Ele me fez uma promessa, na verdade 3 promessas, que ele ia mexer em 3 coisas da minha vida, que ele ia me abençoar em 3 áreas da minha vida. 2 delas, né, que primeiro era a mudança, o segundo era o relacionamento, que eu já imaginava. A terceira eu não fazia muita ideia. Eu pensei, pode ser o trabalho, porque não tem outra coisa que eu espero assim. Pode ser o trabalho, mas ele já tinha me adiantado isso em, acho que foi novembro ou dezembro do ano passado. E eu sei porque eu tenho tudo anotado, tá? Isso daí, essa questão de sonho, de como Deus fala, essa questão de anotar as coisas e tudo mais, eu vou falar em outro vídeo porque eu acho que é muito importante. Mas enfim. E aí, ele me fez essa promessa e aí eu mudei, né? Eu tava num momento que ele me pediu pra abrir mão do meu trabalho. Naquela época eu não entendi porquê, hoje em dia eu vejo que era uma preparação. Foi uma preparação difícil, mas foi uma preparação. E aí eu vim, me mudei, dei passos de fé porque eu não estava trabalhando, comprei um apartamento. Isso aí eu contei no outro vídeo, não vou falar aqui. Eu tenho TDAH, não estou medicada. E abri essa câmera aqui pra gravar esse vídeo agora, sem edição, sem nada, porque eu tenho que falar isso, senão eu não falaria. Enfim, vamos, né, dar continuidade. E aí, eu vim esses meses todos trabalhando na liderança dele, porque até então, até o final do ano passado, eu não colocava Deus no centro do meu trabalho, na verdade, não sei de nada da minha vida. E aí eu comecei a colocar ele no centro do meu trabalho. E foram meses fazendo coisas que eu não entendi o porquê que eu tava fazendo. Ele simplesmente falou comigo: você tem que cuidar daquilo que você tem. Na época, na verdade, até hoje, eu tinha um infoproduto, que era o meu infoproduto principal, que era o meu curso de persuasão, copy e tal. E eu tinha, tipo assim, porque eu tinha acabado de desfazer a consultoria que eu tava dando. Eu tinha acabado... Essa rua é muito movimentada. Eu tinha acabado de fechar vagas de outros infoprodutos e eu fiquei com um infoproduto só. E minha cabeça tava projetos. Só que ele falou, não, você vai trabalhar nesse infoproduto. Então, eu atualizei o infoproduto, enfim, debaixo de muita oração pedindo sabedoria, inteligência, eu atualizei o infoproduto de uma forma que ficou, assim, perfeita, né? Não para mim, mas para os meus alunos. E ele falou, aí eu fiquei naquela, tá, e agora o que eu faço? Eu crio um funil para rodar tráfego, vamos escalar esse trem, porque a minha cabeça, né, eu empreendo já há muito tempo no digital, então eu já tenho os projetos, tipo assim, pra aplicar para ontem. E ele falou, não, você vai cuidar do que você tem. E eu naquela, que diabo é isso que eu tenho, gente, que eu já tenho, que eu não posso cuidar, o produto já tá aí. E eu fiquei batendo a cabeça, até eu entender que era para eu criar conteúdo, fazer o simples. Quando eu falava simples, eu achava um funil, webinário, né, um tráfego pago. Não, o simples era criar conteúdo, porque eu sempre fui muito inconstante na criação de conteúdo. Eu sempre pedi, né, para me dar expansão, né, fazer a minha voz, o meu propósito ser ouvido, porque eu sei que eu tenho uma voz muito única, né, no meu nicho de atuação. Só que eu não fazia a minha parte, eu era inconstante. Eu começava a criar conteúdo, um mês eu tava super, ativa, passava um mês low profile, eu era de jeito. E aí ele falou, não, você vai criar conteúdo,
Tá, eu falei, tá bom, se é pra criar conteúdo, vamos criar conteúdo. E eu tô lá criando conteúdo e tudo mais, ele me suprindo com as vendas do orgânico, só dentro do Instagram, né, porque eu não podia fazer mais nada, nem um remarketing de e-mail tá podendo fazer, ele me autorizava a fazer. Aí tá, eu tô lá criando conteúdo, isso ó, meses, tá? E aí tinha dia que nossa, enfim, isso aí é pra outro vídeo que eu tenho que falar, essa questão das lutas, do deserto, tá? E eu chorava porque eu queria fazer outra coisa, eu queria fazer mais, eu tenho capacidade de fazer mais, eu tinha conhecimento de fazer mais, eu queria. E ele não me permitia, ele não respondia, não falava nada. Assim, na palavra, ele falava, na verdade, mas ele só falava, continue fazendo aquilo que eu te ordenei a fazer por último. Aquilo que, a ordem que eu dei pra você fazer, foque naquilo. Enquanto eu não mudar você de direção, enquanto eu não falar pra você mudar de caminho, você não muda. E nisso eu entendi que ele tava treinando minha constância, ele tava treinando minha paciência. E nisso vinham muitas palavras reconfortantes pra mim. Assim, eu tenho que agradecer muito, porque eu me sinto muito especial, porque muitas vezes quando a gente tá no deserto, Deus, eu conheço muitas pessoas, tá? A maioria. Deus não fala, Deus fica calado, não fala nada, deixa a pessoa se estrepando. Na verdade, eu não acredito que ele não fale, tá? Eu acredito que a pessoa não veja o que ele tá falando. Porque ele fala de maneiras muito sutis e aí é disso que eu vou falar aqui nesse vídeo, na verdade. Eu tenho que contextualizar pra você entender. E aí, enfim, ele falou comigo de diversas vezes, em sonhos, na palavra, que ele estava me preparando. E teve um sonho que eu tive no meio desse deserto, desse processo, que eu tenho umas plantas aqui em casa, inclusive essa daqui, eu tenho outra, e eu sonhava que eu abria a janela e que eu via essa planta florescendo, sabe? E nisso ele falou que ele estava criando as raízes, eu tenho isso aqui anotado, tá, no meu diário, mas diversas vezes ele me enviou palavras falando, calma filha, tá chegando, é porque eu tô trabalhando na raiz, eu tô criando um negócio sólido, porque quando você receber a expansão que eu tenho pra te dar, a prosperidade que eu tenho pra te dar, no lugar que eu quero, no propósito que você tá criando, que eu tô falando pra você criar, porque eu também, meu propósito ele mudou um pouco, tá, vou falar sobre isso, no trabalho. As suas raízes vão precisar estar muito fortes, porque vai ser um crescimento muito grande, vai ser uma abundância, uma prosperidade muito grande e sólida. Não vai ser um trem que vai vir pra você e depois vai sumir, não, vai ser um trem sólido. E as palavras eram sempre essas, pra me confortar, pra eu esperar, pra eu continuar, ok. E no início, assim que eu me mudei pra cá, ele já tinha falado comigo, ele já tinha me colocado no meu coração que eu tinha que falar sobre outro assunto no meu nicho, sabe? No meu trabalho. Eu sempre, igual eu falei, eu tenho o curso de minha metodologia de persuasão, que é de copy, então eu sempre foquei muito em copy, falar sobre copy. E ele tava me tirando disso e me mostrando que era pra eu falar sobre marca, que era pra eu falar sobre branding, que era pra eu falar sobre o profissional encontrar a identidade dele e nisso criar, né, o conteúdo dele, enfim, se expressar com a própria identidade. E eu vi que era esse propósito que ele estava me colocando para fazer, para eu, enfim, trabalhar com isso. E aí, de uns dias para cá, eu comecei a sentir, a ter uma sabedoria e uma inteligência assim, sobrenatural sobre esse assunto. Sobrenatural. Tipo, coisas que eu já sabia, só que a forma como estava vindo na minha cabeça de comunicar isso, de ensinar isso para outras pessoas, nunca tinha vindo. E era tipo assim, de eu acordar de madrugada, vinha uma ideia de conteúdo na minha cabeça. De eu levantar, assim, acordava, vinha uma ideia de conteúdo na minha cabeça, eu simplesmente criar ali e falar, gente, é isso. E aí eu entendi que Deus estava falando comigo que chegou a hora de eu criar, de eu fazer outra coisa, de eu continuar criando conteúdo, mas de eu fazer outra coisa. E não era com Gere Desejo, não era outro infoproduto, era a consultoria de marca pessoal. Enfim, não cabe aqui como que eu entendi isso que ele falou comigo. Mas o Espírito Santo dentro da gente guia a gente, tá? Isso aí é o principal. Às vezes não é por um Deus virar pra mim e falar assim, você vai fazer isso aqui. Não, o Espírito Santo guia a gente em 99%. E isso é outra coisa que eu tive que aprender, tá? Porque eu tava esperando
eu sentia no meu coração que estava no momento de eu agir, que estava no momento de eu receber, que eu estava entrando num período de aceleração, eu já estava sentindo isso, no final de agosto. E aí, só que eu tava assim, cara, pra onde que eu vou? O que que eu faço? Eu queria uma resposta, tipo, Deus virar pra mim e falar assim, é nesse produto aqui, você vai nesse projeto aqui, é isso daqui. E eu tava esperando. E aí, ele veio e me respondeu de outra forma, de que eu precisava ter autonomia. Então, muitas vezes, você não vai ter um sim ou um não direto de Deus, porque ele não quer que você dependa de uma resposta concreta. Ele tá te moldando para você seguir o conselheiro que ele deixou aqui. Jesus Cristo deixou um conselheiro junto com você. Ele saiu daqui e deixou o Espírito Santo dentro de cada um, que é o maior conselheiro que a gente tem. Então, ele me falou isso. Eu falei, cara, realmente, eu tenho que começar a seguir o que o Espírito Santo fala dentro de mim. Porque não tem como toda hora, um clique que eu der aqui no computador, eu tenho que ficar esperando a resposta de Deus pra eu fazer alguma coisa. Não tem como. Então, eu orei e pedi para o Espírito Santo me dar motivação naquilo que ele queria que eu fizesse, no caminho certo. E se eu fizesse assim fora do caminho, né, saísse um pouquinho fora do caminho, para ele colocar no meu coração que aquilo ali não dava, que me dá desânimo, sabe? Me dá, não me alegrar naquele caminho. E sempre me alegrar e me dar motivação no caminho certo, boas ideias, enfim. E era isso que estava acontecendo. Eu falei, ele tá me dando boas ideias nessa questão. Todo mundo, assim, muitas pessoas começaram a pedir ainda mais a consultoria, então eu falei, é nesse caminho aqui. Aí eu orei e falei, pai, foi até um devocional do pastor Júlio aqui. Nossa, esse cara é muito bom, velho. E aí, ele falava, ele tá assim, aprenda a tomar, o devocional dele era sobre aprender a tomar decisões. Que aquela decisão que a gente não sabia, ainda a gente tava meio, será que sim, será que não? Pra gente não, né, esperar pra ter certeza. E aquelas que a gente tiver certeza no coração, tipo assim, eu tô sentindo que isso aqui vai dar certo, se entregar de cabeça. Orar, né, colocar nas mãos de Deus e se entregar de cabeça. E colocar nas mãos de Deus não é, eu vou fazer, dar sucesso aí. Não, pai, se isso for da sua vontade, eu sei que o Senhor vai dar sucesso em tudo que eu fizer. Assim como ele, né, na Bíblia, várias vezes ele falava, Davi teve sucesso em tudo que ele fez porque Deus estava com ele. Salomão teve sucesso em tudo que ele fez porque Deus estava com ele. Assim, eu falei, a mesma coisa vai ser comigo, meu pai. E se eu estiver indo para um caminho que não é da sua vontade, me alerta em sonho, me alerta no meu coração, me dê desmotivação, coloca o empecilho, enfim, faz o que me avisa. E é isso que Deus faz, ele quer que a gente age com confiança, e quer que a gente age com força. Tipo, eu vou me entregar a isso aqui. Tipo, eu vou começar esse projeto aqui, é a consultoria que você quer? Então, é aqui, eu vou dar o meu melhor nisso daqui, entendeu? E você vai me dando força, você vai me guiando. Eu sei que, assim, ele ama a gente tanto, que se a gente for num caminho errado, se a gente estiver começando a fazer isso aqui, ó, fora do caminho, ele já vai, né, ele já vai avisar. Então, eu aprendi isso, eu confiei nisso, sabe? E eu falei, não, agora vamos fazer isso daqui, vamos focar nisso daqui. E aí eu tava sentindo muito de começar a criar esses conteúdos sobre marca, sobre branding. E essas ideias vinham na minha cabeça. E aí teve um dia que eu acordei e veio uma ideia na minha cabeça desse, não vou deixar esse carrossel aqui não, porque eu não vou editar esse vídeo. Enfim, foi um carrossel que eu fiz no meu perfil. E eu falei assim, não, gente, eu tô querendo fazer esse trem, vou fazer esse trem. A ideia tá aqui na minha cabeça, eu só vou fazer. E nisso, essa planta aqui, ela tava só até essas folhas. Desde o dia que eu trouxe ela pra cá, isso aqui tem meses. Ela tava só até essas folhas aqui, ela não tava crescendo. Tipo assim, ela dava uma crescidinha assim, dava uma levantadinha nessa folha aqui e tal. Mas ela só tava vindo até aqui, ó. Ficou assim, ó, meses, tá? Meses, no mesmo lugar. E aí, esse dia que eu fiz esse post e postei. Aí, nesse dia, eu peguei, olhei pra essa planta e falei assim, gente, essa folha aqui, ó, do nada esse trem surgiu aqui. E ela tava aqui assim, né? Agora ela já tá maior, mas ela tava aqui assim, do nada esse trem surgiu aqui, gigante. Eu falei assim, gente, minha planta tá crescendo. Que diabo é isso? Eu não vi esse trem, eu não via nem germinando, tipo assim, que a planta ela cresce aos pouquinhos, né? Você vê ela, a folhinha, igual essa folhinha que tá aqui, pequenininha, germinando. Eu falei, gente, esse trem não tava assim não, do nada essa planta explodiu.
Aí eu senti Deus falando comigo através da planta. Não que a planta falou alguma coisa, pelo amor de Deus. Mas é que, pra quem não é espiritualizado, acha que essas coisas é bobagem, acha que essas coisas é coincidência, é ridículo. Mas quem é espiritualizado, que consegue ouvir Deus, até numa pena que cai na sua frente, porque Deus fala assim, é na sutileza. Por isso que eu falei no início do vídeo, que eu não acho que Deus não deixa de responder, eu acho que você não sabe ouvir. E aí eu senti Deus falando comigo, que assim como essa planta cresceu do nada, isso iria acontecer comigo agora. Porque o crescimento dela estava na raiz, estava por dentro, e eu não estava vendo. Então ela estava sendo trabalhada no invisível esse tempo todo, porque a hora de germinar e de crescer, ela ia crescer numa velocidade assim para ver, né, para de crescer aos olhos naturais. Ela ia numa velocidade sobrenatural, que eu ia piscar, né, e o trem ia acontecer. E ele falou isso comigo através dessa planta. Tá, beleza. Quando pensa que não, eu tinha acabado, esse mesmo dia, eu tinha postado esse carrossel e tinha escrito, tinha postado um negócio no Threads, né? O Threads é tipo um Twitter. Tinha postado um negócio no Threads falando assim, que esse Instagram, que o Instagram não tá entregando nada mesmo, que não sei o quê. E tipo assim, eu já me desapeguei de métrica já há muito tempo, né? Tipo assim, a gente tem essa vontade de crescer sim, não vou falar que não tem, mas eu não sou apegada à métrica. Eu sempre tava postando, desses meses todos, tava postando todo dia, tinha dia que eu postava 2 vezes no dia, porque Deus me encobriu dessa missão, né? Ele que me deu esse direcionamento. E não vendo nada, gente, não vendo nada. Eu já fui a pessoa de ter, tipo assim, um alcance milionário no Instagram, sabe? E eu não tava vendo nada, meus reels mal e mal chegava a 4 mil visualizações, tava nem aí. E aí, porque eu senti que eu não tava fazendo pra mim, pro meu ego, eu estava fazendo pra Deus, e isso faz muita diferença. Então, e tem a outra coisa, né? A sua bênção, a sua promessa, ela só chega na sua mão quando você já não tá querendo, não tá fazendo tanta questão mais. Não tá querendo, né? Eu falei isso no outro vídeo, não tá querendo, mas não tá fazendo falta mais. Não faz falta pra você. Você quer, mas não faz falta. E aí, quando eu menos esperei, eu abri o Instagram e aquele post tinha viralizado. E não é uma viralização, tá? De coisa besta, sabe? Não é uma viralização pra atrair gente desqualificada. É uma viralização pra, tipo assim, porra, essa menina, desculpa a palavra, gente. Essa menina, ela sabe muito bem o que ela tá fazendo. Nossa, o que é isso? Que aula é essa aqui? O que é isso aqui que essa menina tá me falando? E explodiu, tá? Explodiu. E aí, eu tinha acabado de gravar uns 200 vídeos. Não que eu não gosto de criar carrossel. Eu gosto de criar conteúdo, tá? Isso aqui vou deixar bem coisa. Eu gosto de criar conteúdo. Acho que Deus colocou esse gosto em mim. Porque eu acho que ele também me falaria pra eu fazer uma coisa que eu não gosto, né? Eu gosto de criar conteúdo. E aí, eu tinha criado esse carrossel e falei assim, nossa, gente. Aí eu postei do Threads de novo. Coloquei, nossa, gente, parece que o Instagram só tá entregando carrossel, não tá entregando Reels. E aí, me veio, né, eu tinha gravado um tanto de Reels. Falei assim, nossa, será que eu vou ter que ficar criando só carrossel? E eu orei e falei assim, nossa, pai, eu gosto de criar carrossel, mas eu não quero que a entrega seja só no carrossel, dê sucesso aos meus vídeos também, porque eu gosto muito de criar os vídeos. E eu sei que com o vídeo, a minha marca ela vai se fortalecer mais, eu vou ser mais conhecida, né? O meu nome, a minha imagem. Porque no carrossel muitas vezes não aparece. No vídeo traz muito mais essa conexão. E eu pedi a Deus para me dar boas ideias de vídeos e as ideias certas e para ele me dar sucesso em cada vídeo que eu postasse. E aí me veio uma ideia. Me veio uma ideia de um conteúdo e eu fui lá, peguei, gravei. Deu 20 minutos! O vídeo, esse Reels, deu 20 minutos, tá? Um assunto complexo, um assunto denso, deu 20 minutos. Eu falei, eu vou dar uma editada aqui, e o Instagram fala que é bom a gente fazer Reels até 90 segundos, que é 1,5 minutos, pra ter uma entrega. Aí eu já tava tão de saco cheio e falei assim, não, esse assunto, ele precisa ser difundido. As pessoas precisam ouvir isso, porque a internet, ninguém fala sobre isso.
só fica cagando regra sobre outras coisas de brand, imagem pessoal, e ninguém ensina isso daqui. E essa ideia veio diante dos comentários desse outro post meu, que eu percebi que as pessoas não faziam ideia desse assunto. Falei, não, as pessoas precisam entender sobre isso. Quem cria conteúdo, quem é autônomo, enfim, quem trabalha com a própria imagem, precisa ouvir isso. E aí eu criei esse vídeo, deu 20 minutos. Peguei e falei assim, vou editar essa merda aqui. E deu uns, sei lá, 2 minutos e 40, uns quase 3 minutos, o Reels. E eu postei. E a legenda do Reels foi simplesmente assim: as pessoas precisam saber sobre esse assunto e eu não tô nem aí se deu mais de 90 segundos. Porque eu já tava assim, cagando. Falei, não, Reels, algoritmo de Instagram. Caguei, vou fazer o que eu preciso fazer. Quem é algoritmo de Instagram perto de Deus, não. Eu fui na confiança. Quando pensa que não, como a planta já viu me dizer, dito. Quando pensa que não, esse Reels explodiu. Tá? Isso tem o quê? Uns 3 dias. 3 dias ou 4 dias. E tá entregando muito. Já tem quase 200 mil visualizações. Ai, Rafa, 200 mil visualizações não é tanto. Meu perfil saiu de... Nesses 3 dias, meu perfil saiu de 27 mil seguidores, eu acho 26 ou 27, para 32 mil seguidores. Qualificados. Que estão ali no meu direct, que estão ali comentando, nossa, esse vídeo foi muito necessário. Nossa, que não sei o que. Eu simplesmente abri a câmera, falei o que eu tinha que falar. Porque é aquela coisa, quando a gente é bom, e eu não vou me glorificar, não, falar porque eu sou boa, que não sei o que. Não. Deus me deu essa sabedoria, Deus me deu essa inteligência. Deus me capacitou para isso. A glória dele não é minha, tá? E todos os vídeos que eu tô criando, que eu tô postando, com muita motivação, com muita alegria, com muita graça, graças a Deus, tá dando muito certo. E tá expandindo, assim, de uma forma tão assustadora pra mim, que, tipo assim, eu abro as notificações, as minhas notificações do Instagram estão travando. Eu simplesmente não consigo ver comentar, não tô conseguindo ver comentário, não tô conseguindo entender quem que me seguiu, nem nada. Se não fosse aquelas prioridades, eu não ia ver que... Nossa, gente famosa me seguindo, curtindo o meu vídeo, comentando. Tipo assim, gente que eu achei que até já sabia sobre isso, sabe? Que tem uma visibilidade muito grande, uma influência muito grande. Eu falei assim, gente, eu achei que esse povo já sabia, sabe? Eu achei que era um conteúdo que nem interessava pra esse pessoal. E curtindo, o pessoal curtindo, comentando, me seguindo. E aí eu comecei a ficar com medo, sabe? Porque eu falei, nossa, eu não tava esperando isso desse jeito, assim. Eu não tava esperando que fosse rápido, assim, sabe? Que fosse dessa proporção. E aí me deu um certo medo ontem. Porque eu vou abrir vaga dessa consultoria, sabe? E assim, tem muita gente querendo, tem muita gente pedindo. E eu vou abrir só 5 vagas. Por enquanto, porque eu quero entregar o meu melhor. E eu pensei, cara, e se alguém, tipo, muito, muito, muito famosão, sabe? Querer isso de mim? Querer minha consultoria, será que eu tô pronta? Vou ter essa responsabilidade, porque é uma consultoria sobre marca pessoal, então eu vou trabalhar exatamente no que a pessoa comunica. Uma pessoa com, sei lá, 20 milhões de seguidores. Eu tenho essa responsabilidade? Eu tenho essa capacidade. E aí eu comecei a ficar com um pouco de medo ontem por causa disso. E eu falei com Deus, falei assim, pai, se o Senhor tá me entregando isso é porque eu sei que eu posso. E me prepara, faz com que esses primeiros alunos da minha consultoria me edifiquem, me acrescentem da mesma forma que eu vou acrescentar eles, que eles me preparem da mesma forma que eu vou preparar eles. E eu sei que o Senhor já me deu o necessário, então só tira esse medo de mim. Só tira esse medo de mim que eu sei que eu vou dar conta. E eu sei que ele me chamou pra algo grande. Pra algo muito grande. Eu só não esperava que ia ser tão rápido, sabe? Exatamente como foi com a planta. Na hora eu pensei, na hora da planta, eu falei assim, não, gente, porque o carrossel ainda tava mais ou menos, né? Não tava aquela coisa estrondosa. E aí eu pensei assim, gente, tá, beleza. A planta cresceu assim, do nada. Foi do nada esse trem que... E tem outra germinando aqui. Vocês não estão entendendo. De ontem pra hoje. Ela tava aqui assim, ó. Aqui assim. Aqui já tá prumando pra cima. E tem outra aqui crescendo já. Ontem, essa daqui nem tava aqui. Então, assim, o que eu tô querendo dizer? Esse vídeo tá muito grande, misericórdia. Mas o que eu tô querendo dizer?
que a gente, não tô querendo vangloriar aqui, né, colocar glória no meu nome, na minha sabedoria, né, na minha expertise, jamais. Mas o que eu tô querendo dizer aqui com esse vídeo? Que muitas vezes... eu não acabei o assunto não. Aí eu orei ontem à noite, falei, pedi isso pra Deus, né, pra tirar o medo e tudo mais. E hoje à noite ele me deu um sonho, pra me confortar, de que por mais que eu tivesse medo disso tá chegando até mim, que é um presente dele, é uma bênção dele, e ele já me preparou, que ele que vai estar me conduzindo. Da mesma forma que Moisés falou com ele, que não ia conseguir falar com o povo, não conseguia falar, né? E Deus falou com ele que... Com o povo não, acho que era com o faraó, né? Não sei, gente, eu tô lendo a Bíblia assim pela primeira vez, tô da metade pro final. Então não me julguem, tá? Não fiz teologia, não sou pastora nem nada. E aí que ele falou, acho que com o faraó, e ele falou que com Deus que ele não conseguia falar. Ele não tinha essa capacidade de chegar nessa pessoa e falar. E Deus falou com ele que ele seria a boca dele. Ele que falaria por ele. Então eu senti muito que Deus estava falando isso comigo. Não, Deus falou isso comigo no sonho, tá? E eu vou fazer um vídeo aqui, porque aqui não vai dar, né? Esse vídeo tá com 30 minutos. Eu vou fazer um vídeo falando sobre como decifrar sonhos, tá bom? E aí, é isso que eu quero dizer com esse vídeo, cara. Pra você, muitas vezes, você vai ter que confiar. Muitas vezes, tem conta chegando e eu tenho que fazer não sei o quê, eu posso fazer mais, por que eu não posso? Não, às vezes não é pra você fazer com a força do seu braço, às vezes Deus quer que você faça o mínimo. E todas as vezes que ele me abençoou e me deu uma promessa, eu tive que fazer o mínimo. Aquela coisa que eu falei assim, gente, eu vou fazer isso daqui? Não, pelo amor de Deus, isso aqui não vai mudar nada, isso daqui não vai fazer nem cócega. Mas era isso, porque o milagre quem faz é isso. Entende? Era pra eu fazer o mínimo. Eu recebi uma ideia que nem minha era, né, de Deus deu a ideia, Deus deu a criatividade, Deus deu o celular, Deus deu tudo. Eu só peguei, gravei e falei. Editei e postei. Só isso. E ele se encarregou de fazer o que todo mundo fala que não ia dar certo. Quero entregar um vídeo de conteúdo denso numa plataforma que só entrega vídeo fútil de 10 segundos, de quase 3 minutos, para esse tanto de gente. Para atrair exatamente as pessoas que eu precisava pro meu trabalho, para ouvir a minha voz. Não é qualquer pessoa, tá? É a pessoa que compra, é a pessoa que tá falando, Rafa, eu tô aqui na fila de espera por essa consultoria sua. Então, e muita gente, muita gente. Então, você precisa esperar e confiar na promessa que Deus te dá. Isso que eu fiz, eu esperei e eu confiei na promessa. E a todo tempo ele falava comigo, calma, eu tô trabalhando na raiz. Calma que eu já tô movimentando, as coisas estão acontecendo no sobrenatural, você não tá vendo, mas eu tô trabalhando. E ele tava trabalhando dentro de mim. E ainda vai acontecer muita coisa que eu vou descobrir daqui uns dias e eu vou vir aqui testemunhando, tá? E aprenda também a tomar decisões, a seguir a voz do conselheiro que tá dentro de você, que tá dentro de mim. Isso é muito importante. Aprenda a falar com Deus dessa forma ao tomar uma decisão. Não sai fazendo tudo da sua cabeça, tipo, nem sei, tô indo. Não sai, ora, sabe, sentiu, pede a Deus para que o Espírito Santo dentro de você te guie com motivação, com paz, com graça naquilo que Ele quer e com desmotivação, com preguiça, com tudo de ruim, pro lado ruim, pra direção que Ele não quer, sabe? Ao invés de ficar esperando a resposta certa de Deus. E fortalecer, né, a sua espiritualidade para você entender quando Deus está falando com você numa simples planta. Gente, a Rafaela de 2024, de um ano atrás, jamais, se alguém virasse para mim e falasse assim, Rafaela, você está fazendo um vídeo falando que Deus falou com você através da planta, que Deus profetizou com você através da planta. Eu falo, gente, pelo amor de Deus. Não, detalhe. Olha como é que as coisas são, coincidência. Coincidência não, né? Porque com Deus não existe coincidência. Essa planta aqui, eu peguei, uma muda dela que eu peguei. No dia exato que Deus começou a trabalhar no meu trabalho, na minha carreira. Foi o dia que Ele falou comigo que era para eu abrir mão do meu trabalho, para eu não trabalhar.
pra parar de trabalhar, porque ele ia começar a mexer. Que eu falei, eu quero que você esteja, eu quero que você faça a sua vontade no meu trabalho. Ele falou, então tá bom, faz o que eu tô mandando então, porque agora eu vou começar a mexer nesse trem aqui. Agora nós vamos começar a mexer esse doce. Foi nesse dia, nesse lugar. Não tava em casa, tava viajando, tava em Diamantina, eu acho. Nesse lugar, ele me respondeu e falou que era pra eu fazer isso. Eu peguei essa muda desse lugar, nesse dia, e plantei. Antes eu saí de casa, tudo. E ela, agora, no final de todo o processo, de todo o deserto, de todo o caminhar, agora é ela que tá me comunicando. Olha como é que são as coisas, né? Eu acho isso incrível já. Agora que eu tô tendo esse brainstorm aqui. Ele usa as coisas da forma que a gente vai entender. Então ele usou a planta que eu peguei no dia que começou tudo, para poder me avisar que estava na hora, que a hora tinha chegado, a hora de concretizar tinha chegado. Gente, maravilhoso, tá? E, enfim, esse é meu testemunho. E eu vou voltar aqui para poder fazer um vídeo sobre decifrar sonhos, porque todo mundo me pede para poder decifrar. Eu tô igual a José na prisão, tá? Todo mundo me pede para poder decifrar sonhos, sendo que eu aprendi isso aqui na internet e também discernimento que Deus me dá, né? Sabedoria que eu penso todos os dias. Então, é isso.